Deus é o que nos interessa, a mensagem da palavra de Deus e mais, aos cristãos e às cristãs. Deixa Deus te usar nas redes sociais. E não tenha medo da crítica. Não tenha medo da perseguição. Porque a crítica e a perseguição é para que você venha entender que verdadeiramente você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz, se vos perseguirem, mentindo, dizendo tanto mal contra vós, alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vamos então, meus irmãos? Vamos meditar em nome de Jesus, porque Jesus é bom e ainda opera maravilha. Deus é Deus de vitória na sua vida e em minha vida, em nome de Jesus. Vamos à meditação da palavra de Deus. João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, glórias a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. É forte, hein? Essa palavra aqui é forte, hein, irmão. Hoje vai voar caquinho de demônio para tudo quanto é lugar, hein? Que o Senhor me deu uma espada, um chicote e uma marreta, hein? Vamos lá? João, capítulo 12, do versículo 43 ao 50, que diz assim, glórias a Deus. Vamos ouvir, hein? Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E disse Jesus, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele me deu o mandamento do que hei de dizer e do que hei de falar. Eu sei o seu mandamento. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. A intenção da palavra de Deus e da verdade, e até aquilo que eu falo aqui, irmão, eu não falo dizendo que eu estou mandando alguém para o inferno. Eu sempre dou a resposta dentro da colocação da fala da pessoa. Glórias a Deus. Ou de acordo com o que a Bíblia diz. Porque o que adianta eu ler a Bíblia, ter o conhecimento e não passar esse conhecimento a você? Jesus falou, olha o que Jesus falou, eu não julgo a ninguém. Mas as palavras que eu tenho pregado, essa há de julgar. Porque o objetivo de Jesus é salvar as vidas. Só que se você não ouvir a palavra de Deus e não obedecer, você já está julgado, é o que está escrito. Você vai queimar no fogo do inferno. Ninguém tem condição de mandar ninguém para o inferno. A verdade é essa. Mas se você não obedecer a palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Essa que é a realidade. Mas vamos lá. O primeiro versículo diz assim. Vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui hoje. Glórias a Deus. Vamos fazer vigília aqui hoje, irmão. Hoje eu não tenho hora para acabar não, hein? Não tenho hora para acabar. Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Produção que fez para mim o cafezinho ali. Quer um cafezinho? Quer café? Você aí da outra rede social, quer café? Glórias a Deus. O objetivo é interpretar a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Não adianta inventar. Não adianta inventar. Se não tiver com Jesus, vai para o inferno e ponto final. Não existe isso. Não existe isso. Porque tudo está escrito na Bíblia. Que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Por isso que eu falo, meus irmãos e minhas irmãs, e a todos vocês que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. O nosso objetivo aqui hoje, nas redes sociais e mídias sociais, é falar de Jesus. Meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus,
Deixa Deus te usar nas redes sociais. Para que você quer estar na rede social? Uma vez, um parente meu chegou para mim e falou assim: você está confundindo as coisas. Que rede social é um ambiente familiar. Ali tem vários tipos de pessoas. Falei, mesmo, né? E você tá comigo na rede social? Tô lá, mas do jeito como é que você faz aí? Eu vou sair. Fiz assim pra ele, ó. Pode sair. Pode pôr um endereço lá que vai falar o que os teus ouvidos se agradam. Porque eu tô na rede social, não é por causa de parente, não é por causa de amigo, não é por causa de conhecido ou não conhecido. Eu tô na rede social para falar de Jesus, para mostrar a verdade como a verdade é. Você entendeu? Ou não entendeu? Mas vai entender. Primeiro versículo diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tá começando por aqui, hein? Muitos amam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Porque se amasse a glória de Deus, ia fazer o que Deus mandou ele e ela fazer. O próprio Jesus falou assim: vós me chamais de amigo e não faz o que eu mando. Senhor, 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 me chamar de Senhor, Senhor e não faz o que eu mando. Você tem que fazer o que Jesus te manda. E o que Jesus manda, irmão? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E a condenação é essa: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não é eu que condeno, não é o pastor da tua igreja que condena, mas é a palavra de Deus que está escrito já. Se você não tiver em obediência à palavra de Deus, você vai queimar no fogo do inferno. Ah, irmão, o inferno não existe. Não existe? Só se for no evangelho pirateado que você tenha. Porque o evangelho verdadeiro da palavra de Deus, do Gênesis até o Apocalipse, fala muito sobre esse lugar. Vamos abrir um entendimento. Como eu não amo a glória dos homens, mas eu amo a glória de Deus, como está escrito ali no versículo 43, por isso eu vou abrir a verdade para falar para vocês aqui. Céus, reino dos céus. Reino dos céus. Quem mora no céu? Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos e os seres angelicais de toda a hierarquia angelical. Terra, quem mora na terra? Eu, você, nós e os seres humanos que fomos colocados aqui junto com os animais que andam por aí para habitar a terra. Inferno. Como você está dizendo aí que o inferno não existe, eu vou te mostrar aqui agora. Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecerem de Deus. Quer mais? Antigo Testamento, Salmo, né? Novo Testamento, Mateus, capítulo 23, versículo 33. Como escapareis da condenação do inferno? E agora? E detalhe, hein? Jesus falou mais do inferno do que do céu. Vamos continuando. Se preocupa não. Aos perseguidores e perseguidoras, pode continuar colocando seus comentários aí. Não vou dar seu nome, fica tranquilo. E nem vou te perseguir aqui nas redes sociais falando de você. Pelo contrário, eu percebi que você está me ajudando a fazer a obra de Deus, mesmo me criticando. Faz de tudo para me atrapalhar, mas acaba me ajudando em nome de Jesus. Mas vamos lá, que às vezes a sua dúvida, a sua incredulidade, ou a sua não informação, ou você não ter aprendido direito, é a dificuldade de aprendizagem e conhecimento de muita gente que está comigo na rede social. Mas vamos lá então. Versículo 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Jesus foi enviado de Deus, meus irmãos. Para quê? Para mostrar a verdade, pregar a verdade, falar da verdade, para que muitos viessem a crer por ele.
Mas os que não crerem conforme está escrito já está condenado. É a Bíblia que diz, não sou eu. Não é mandamento meu. Versículo 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a Jesus, crê em Jesus, já tem tudo. Vê que foi realmente Deus quem enviou ele. Só que um dos incrédulos, quando estava na reunião no cenáculo, ou naquele determinado lugar, de acordo conforme a Bíblia diz, Tomé, ele começou a reclamar, porque Jesus estava ressuscitado e não queria crer. E os discípulos, não, ele esteve aqui, ele apareceu. Aí quando de repente Jesus aparece, Tomé, coloca a tua mão aqui, vai. Mais bem-aventurados que não viram, mas creram. Você entendeu, meus irmãos? A palavra de Deus está aí, meu amigo e minha amiga. Para que você vai ficar com dúvida? Que evangelho é esse que você está lendo? Que você não consegue compreender a verdade? Ah, é mais fácil saber da vida dos outros do que da vida de Jesus, né? É mais fácil, né? Ah, é mais fácil fofocar da vida dos outros que da vida de Jesus, né? É muito mais fácil, né? Você não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para buscar. Não tem tempo para fazer um seminário. Mas você tem tempo para prestar atenção na vida dos outros, né? Para fazer uma fofoca, tu gosta. Mas vamos lá. Versículo 46. Eu sou a luz. João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que em mim... Quer dizer, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Aí, ó. A Bíblia está bem clara, meu amigo e minha amiga. Não tem variação de dúvida nenhuma. Não tem. Eu não tenho medo não, irmão. Não tenho medo de rede social, não. Sempre quando eu posso e quando dá, eu tô aqui fazendo minhas lives. E vou continuar a fazer. E nunca deixei ninguém me parar. Nem com fofoca mentirosa. Conforme chegaram uma vez para mim e falaram assim, irmão, estão fazendo uma fofocalhada com o teu nome. Não vai lá não, vai acabar com o teu ministério. Meu ministério? Meu ministério? Peraí. Te pedi alguma coisa, Criador? O que eu tenho é meu, Criador? E agora? Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Eu pelejarei por vós, e vós calareis. Glórias a Deus. Fique ligado aí, irmão. O capiroto tá furioso, hein? Fique ligado aí. Agora que o negócio tá ficando profundo, irmão. A live tá querendo cair, mas não vai cair não, em nome de Jesus. Nós vamos concluir tudo aqui, irmão. Vou entregar aqui hoje tudinho, irmão. Não vou levar nada para casa. Vou entregar tudinho aqui hoje, até o último centavo. Glórias a Deus. Já estamos aqui já com muita gente aqui. Meu Deus do céu. A rede social aqui, ó, tá dando mais de 2 mil espectadores ouvindo. A outra aqui tá com 331 e ali a outra ali tá com quase 500 pessoas. Tá ficando bom aqui, irmão. Vai divulgando aí, divulga o nosso trabalho aí, hein? E você aí, meu perseguidor e perseguidora da rede social, você tá me ajudando também. Obrigado, hein? Divulga pra mim mesmo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas vamos lá. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça ou fique nas trevas, se ele falou que fique nas trevas, é sinal que as trevas existem. E que treva é essa, irmão? Todos aqueles que não têm Jesus já estão em treva. E se morrer sem Jesus e em pecado, vai queimar no fogo do inferno. Só que a palavra pecado hoje, irmão, tem soado como um palavrão para muita gente. Não, isso é horrível. Não se pode ouvir isso. Não se pode falar isso numa internet. Deus me livre. Isso vai espantar o pecador, que não sei o que. Não é nada, irmão. Quando a pessoa começa a chiar muito é porque a palavra achou ele, a palavra achou ela. Tá enquadrado, irmão, tá enquadrado. Entendeu? Por isso, quem não deve, não teme. Se você não deve aos céus, não deve na terra, então tu fica tranquilo ouvindo a verdade. Entendeu? Quer um café? Quer café? Quer café? Glórias a Deus.
Meus irmãos, está bem claro ali. Se você crê em Jesus, Ele vai te tirar das trevas, vai resolver todos os teus problemas. A Bíblia diz que Ele não veio para julgar, realmente. Ele não veio para julgar, mas Ele veio para esclarecer o motivo dele estar aqui na terra.